Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta com a nossa aula de contabilidade de custos e agora nós vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício, né? O que seria a DRE, né? Como que faz, né? Como que apura o resultado? É o que nós vamos saber agora diante dessa aula, deste vídeo, tá? Então o objetivo é conhecer como se dá a apuração aí do resultado do exercício que a gente tanto fala na contabilidade, tá? Então é a DRE, a famosa DRE. Então as empresas, pessoal, elas são constituídas com uma finalidade. Todas as empresas, quando abrem suas portas, né, o administrador, o diretor, o proprietário, ele tem o quê? Uma finalidade, que é o lucro. Então, para a gente entender um pouco melhor e para que se cumpra, né, essa finalidade, nós vamos ter aí o relatório importantíssimo que vai trazer todas essas informações, tá? É um estudo fornecendo informações úteis para tomadas de decisão dentro da empresa, né? Tomada de decisões em geral, tá? Então a DRE, ela mostra o que? Sinteticamente como a empresa se comportou no último exercício. Lembra do exercício social que a gente falou, né? O exercício social que compreende do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exatamente, é o que a gente vai ver na sequência aí sobre a famosa DRE. Então, para fins de análise operacional, é um documento que permite o quê? Essa análise, se a empresa está tendo sucesso ou não, e possibilita aí o estabelecimento de indicadores de resultado, tá? Então, para saber o que a empresa tem, nós consultamos o quê? O balanço patrimonial, tá? São as contas patrimoniais. E para saber se a empresa está trabalhando com eficiência, nós temos a DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Então a gente analisa essas duas demonstrações importantes. Lembrando que para financiamento, empréstimos, os bancos eles solicitam essas duas principais demonstrações, tá? Que seria o balanço patrimonial e a famosa DRE. Então a demonstração do resultado do exercício ele é um resumo em si ordenado das receitas e despesas de um determinado período de 12 meses, 1º de janeiro a 31 de dezembro. É apresentada aí de forma dedutível, ou seja, vertical, uma composição das receitas subtraindo as despesas, indicando aí, é claro, o lucro ou prejuízo, como nós vamos ver aí posteriormente no exemplo, tá? A elaboração da DRE ela deve seguir o quê? Deve seguir aí o disposto da Lei 6.404/76, ou seja, de 1976. É claro, né, houve algumas alterações nessa questão aí da elaboração, que nós vamos ver aí adiante. No artigo 187 dessa lei, pessoal, ela fala sobre a discriminação. O que deve conter a DRE? Tá? Deve ter aí a receita brutas e serviços, as deduções de vendas, os abatimentos e os impostos. Tá? Então, para entender um pouco melhor, posteriormente nós temos aí um exemplo de uma DRE já formada para vocês compreenderem. Depois vem a receita líquida das vendas e serviços, vem aí o CMV, chamado custo da mercadoria vendida, ou CPV, que é o custo do produto vendido, e após todas essas deduções, nós temos o lucro bruto. Depois vem aí as despesas, né, as despesas operacionais, que é classificada como vendas, tá? Temos as despesas financeiras, administrativas e as despesas gerais, tá? Depois temos o lucro ou prejuízo operacional, depois o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto, que entra também a questão da contribuição sobre o lucro líquido, né? Que é o famoso aí, impostos, né? Que as empresas elas ficam de olho no lucro líquido, né? Gerou lá o lucro, né? Automaticamente o lucro operacional, nós temos a composição, aí, o cálculo do imposto de renda e a contribuição social, tá? Temos as participações de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária, ou seja, a distribuição do lucro líquido, né? E aí depois temos o lucro ou prejuízo líquido do exercício, tá? Então essa é uma demonstração basicamente da composição aí da famosa DRE, tá ok? Pessoal, na determinação do resultado do exercício serão computadas receitas e rendimentos ganhos no período, dependente da sua realização em moeda ou não, tá? E os custos, despesas, encargos e perda, né? Pagos ou incorridos, correspondente às receitas e rendimentos. Temos também aqui um demonstrativo para vocês observarem, né? Entenderem um pouco melhor sobre como que se dá a apuração do resultado do exercício. Então nós temos aí as despesas operacionais, temos aqui esse razonete, né, chamado
livro-razão, na contabilidade é chamado livro-razão, mas aqui nesse exemplo a gente fala razonetes. Vocês vão ver aí algumas bibliografias falando sobre os razonetes. Razonete é essa, né, esse desenho em forma de T com a composição das contas, né, acima. E aí nós temos aqui a conta debitada e desse lado nós temos as contas creditadas, tá? Lembrando, pessoal, todas as despesas quando aumentam, nós debitamos, tá? Nunca se esqueça disso. Isso é feito também para as receitas. E as receitas? As receitas nós podemos colocar como creditada, tá? Então todas as receitas quando aumentam, elas são creditadas e as despesas são debitadas, tá? Então todas as despesas aumentando são debitadas e as receitas aumentando são creditadas. Aqui nós temos um razonete de apuração, nada mais é do que eu pegar todos esses razonetes, esses 3 razonetes aqui, pessoal, ó, de receitas, despesas operacionais e outras despesas, e jogar só apenas num razonete. Essa é, né, no caso aqui, a transferência dessas contas. Então, se eu tenho creditado, para mim transferir para cá, eu debito receitas e transfiro para cá, tá? E as despesas operacionais, para mim transferir elas para cá, eu tenho que creditar as duas e transferir para cá. Tá? É como se colocar todos os valores de receita e despesas em apenas um razonete. E assim eu tendo a apuração do resultado do exercício. Aqui nada mais é do que uma DRE bem simplificada. Ó. Eu tenho um valor de 8.000 de lucro. Tá? E aí onde é transferido esse lucro para o balanço patrimonial? Lá para o patrimônio líquido. Tá ok? E se essa conta ela desse prejuízo? O valor estaria aqui, ó, debitado. E automaticamente ela estaria aqui, ó, entre parênteses, tá bom, pessoal? Lá no balanço estaria entre parênteses quando desse algum prejuízo, tá ok? Aqui nós temos um demonstrativo de uma DRE, tá bem pequeno, né? Mas nós vamos aumentar aqui no próximo slide para vocês compreenderem como que funciona a DRE, tá? Aqui, pessoal, ó, a apuração do resultado do exercício. Então, esse aqui é um modelo, tá? De uma empresa fictícia. E aqui nós temos, ó, a receita operacional bruta, valor de 100 mil, que compõe o quê? Quais são os valores que compõem esse valor de 100 mil? Receitas com vendas e receitas de serviço. Então, se eu somar 20 mais 80 mil, né? 20 mil mais 80 mil, nós temos 100 mil. E depois nós temos as deduções da receita, tá? Devolução de vendas. Lembrando, quando a empresa ela faz uma venda, né, na contabilidade, quando ela faz uma venda e depois ela recebe uma devolução de venda, nós colocamos abaixo como deduções de receita. Então, não adianta a gente diminuir aqui, pessoal, na receita operacional inicial, tá? Você coloca a continha abaixo como devolução de venda para depois a gente deduzir, ou seja, diminuir. E aí nós temos imposto sobre vendas, COFINS, PIS, ICMS e ISS. Somando todos esses valores aqui, pessoal, ó, consideramos umas despesas, né? A gente coloca entre parênteses para facilitar. Então nós fazemos o somatório de todas essas contas, que vai dar um valor de 30 mil. Então essas deduções de receitas, né? Nós colocamos o valor de somatório abaixo das contas que compõem. Então na contabilidade a gente tem um resultado lá no final, né? Um exemplo, 10 menos 9 é igual a 1. Aqui na DRE o somatório sempre aparece na parte negrita, né? Anteriormente às composições das contas. E assim por diante, nós temos a receita operacional líquida, o custo da mercadoria vendida, lucro operacional bruto e depois as despesas operacionais. Lembrando, pessoal, que isso aqui é a organização pela Lei 6.404 de 1976. Tá? Então, todas as DREs das empresas, elas têm essas composição, deste mesmo modo. Tá? Primeiro receita, depois deduções, os impostos, aí vem as receita operacional líquida, o custo, né, da mercadoria vendida e assim por diante. E aqui nós temos, né, o restante aí da DRE, como eu falei, tá? Despesas operacionais com venda administrativa e financeira, o somatório dela aqui, ó, dessas 3 que estão entre parênteses, dá 22 mil. E assim por diante, tá? Temos outras receitas, outras despesas, lucro ou prejuízo antes do imposto, tá? Então aqui é calculado o imposto, ó, tá? O valor do imposto de renda e a contribuição social, lucro antes das participações, aqui nós temos as distribuições de 10%, 10%, 10%, e assim nós apuramos o lucro ou prejuízo líquido do exercício, tá? Lucro por ação,
nada mais é considerado que essa empresa tem 1.000 ações. Então, o valor deu 4,59 ou R$ 4,59 por ações, tá ok? Depois, pessoal, da apuração nós temos o que? A transferência para o patrimônio líquido. Então, deu lucro líquido do exercício positivo, deu negativo, automaticamente a gente coloca entre parênteses, tá ok? Então tá aqui, pessoal, quando as receitas são maiores que as despesas, temos lucro, tá? Então, quando as receitas elas são maiores que as despesas, temos lucro que irá aumentar o valor do patrimônio líquido. E quando as despesas forem maiores do que as receitas, nós temos o prejuízo, tá ok? Pessoal, essa foi a DRE, um exemplo aí para vocês compreenderem melhor, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula nós vamos falar sobre noções de débito e crédito. Muito obrigado e até a próxima aula.